Vamos ver um exemplo agora de interruptor simples com uma lâmpada. Então, no caso dos circuitos de iluminação, nós teremos algumas outras particularidades na representação da fiação dos condutores que passam dentro dos eletrodutos. Então, aqui eu tenho uma simulação como se fosse numa planta baixa, eu tenho o meu quadro de distribuição, eu tenho uma caixa de passagem no teto, onde vai ter um ponto de iluminação, e eu tenho também um interruptor que estará ligado a este ponto de iluminação e fazendo o seu acionamento, o acionamento da lâmpada. Então, a primeira coisa que temos que fazer é identificar em planta baixa, né, as informações em cada ponto. Nesse caso aqui, esse ponto de iluminação, ele faz parte do meu circuito 1, né? Essas informações, lembrando que elas estão no quadro de divisão e dimensionamento dos circuitos. Então, eu tenho aqui o meu circuito 1, eu vou simplesmente identificá-lo, né, com o número adequado. Depois, eu identifico a carga deste ponto de iluminação, que também está calculada lá no quadro de divisão e dimensionamento dos circuitos. E depois eu vou identificar, então, o ponto de acionamento, né? Nesse caso aqui, ó, este ponto eu vou chamá-lo de ponto A, e vou dizer que quem faz a ligação, então, desta lâmpada é este interruptor. Então, eu sempre preciso identificar o interruptor que liga a lâmpada que eu estou trabalhando no ambiente. Muito bem, feito isso, agora nós começamos a passar a fiação em cada trecho, até que eu chegue no ponto ali de acionamento. Muito bem, nesse primeiro trecho aqui, quando nós tratamos de circuito de iluminação, quem vai sair do quadro de distribuição e irá até o ponto de iluminação? Nós teremos dois fios aí, que é o fio neutro e o fio fase. Então, eu vou pegar a minha linha de chamada, né, que é a linha que serve para organizar as informações nos eletrodutos. Lembrando que essa linha não faz parte do circuito elétrico, ela é apenas uma linha de organização em termos de desenho. E eu vou representar, então, o meu fio fase e depois o meu fio neutro. Próximo passo é identificar, então. Eu falei que esse circuito faz parte do circuito 1, então eu preciso, então, colocar a nomenclatura aqui, né? O número 1 referente a esse circuito. Lembrando sempre que essas informações eu tiro elas lá do meu quadro de divisão e dimensionamento de circuitos, é por isso que eu criei aquela tabela. Identifiquei o circuito e preciso identificar agora a bitola desses dois fios, que aqui no caso é uma bitola de 2,5. Muito bem, nesse trecho está ok, eu só tenho dois fios que saem do quadro de distribuição e chegam até o ponto. Só que eu preciso agora descer até o interruptor para fazer a ligação desta lâmpada. Então, o que eu vou fazer? Eu pego aqui a minha linha de chamada para me auxiliar na organização do desenho. E aqui nesse caso tem uma particularidade, ó, o fio neutro ele fica na lâmpada, ele não desce ao interruptor. O único fio que desce até o interruptor é esse fio vermelho, que é o fio fase. Então, nós vamos representar aqui o fio fase. Vamos identificar o circuito, que é o circuito 1, continua sendo o circuito 1. E ainda vamos identificar a bitola, né, desse fio, porque é a mesma bitola que está saindo desse primeiro trecho, é a mesma bitola que está descendo até o interruptor. Para finalizar, nós temos uma particularidade nos circuitos de iluminação, que é aquilo que fecha de fato o circuito, né? Nós precisamos agora mandar um fio que vem aqui do interruptor até o ponto de iluminação. A representação desse fio, que se chama fio de retorno, é feita por uma linha um pouco mais curta, que é colocada, então, no trecho aonde este fio está saindo do interruptor e chegando até o ponto de iluminação. A última coisa que fazemos, então, é identificar que este fio é o retorno do que está vindo do interruptor A e acionando a nossa lâmpada A. E assim está completo o desenho
Assim está completo o desenho dos condutores nos eletrodutos para um circuito de iluminação com um interruptor simples e uma lâmpada.